Você sabe quem é José da Trino? Bom, ele era conhecido como Profeta Gentileza e foi um homem de muitas faces. Era artista, religioso e viajava o Brasil inteiro. Mas ele também tinha alguns lados ocultos. Para falar sobre essa figura, o Outro Eu conversa agora com o professor Leonardo Guelma. Ele é professor de pós-graduação na Universidade Federal Fluminense e escreveu 3 livros sobre o Profeta Gentileza. Bom dia, professor. Bom dia, bom dia. Uma alegria estar aqui com vocês. Ah, que bom, o prazer é nosso. Professor, primeiro a gente quer entender quem era o Profeta Gentileza antes de se tornar essa figura tão conhecida da cidade, né? O folclore que ele se tornou dentro da cidade do Rio de Janeiro. Olha, Gentileza, ele se chamou José da Trino, né? Se chamava José da Trino, e ele era um homem da terra. Ele veio da cidade de Cafelândia, interior de São Paulo, era um agricultor. Depois, com a família residindo na cidade de Mirandópolis, interior de São Paulo, já perto ali da fronteira com Mato Grosso. E ele passa toda a infância dele lá, né, com essa vivência direta, né, da terra, do interior, dessa dimensão da cordialidade das famílias, né? E ele, bom, ele não se adaptava de alguma maneira àquela vida, à família, ou ele pressentia de que ele tinha que construir a vida em outro lugar. E ele meio que foge. Com 20 anos, ele foge, o pai ainda tenta alcançar ele, mas ele consegue se desgarrar e vem parar no Rio de Janeiro, onde depois, 4 anos depois, ele dá notícia para a família de que ele ia se casar, ia construir família e tal. E aí o José da Trino se estabelece no Rio de Janeiro, ele tinha uma empresa de transporte de cargas, foi se construindo, mas ele vai romper com isso tudo. Ele vai romper com isso tudo em 1961, quando ele já tinha 44 anos, e ele recebe uma revelação para se tornar profeta, para se tornar o Profeta Gentileza. E o que acontece com José da Trino de alguma maneira ele não cabia naquele papel que ele desempenhava socialmente, no âmbito talvez até da própria família. E aí acontece a grande tragédia do incêndio do Gran Circus norte-americano em dezembro de 61, onde eu entendo que o José da Trino ele é atraído por esse episódio como uma mariposa pela luz. E ele vai para lá e ele entende que aquele circo que queimou era um mundo que tinha se acabado ali. Ele cria até uma modinha que ele diz assim: diz que o mundo ia se acabar, pois o mundo se acabou. A derrota de um circo queimado em Niterói é um mundo representado, porque o mundo é redondo e o circo arredondado. Por esse motivo, Gentileza não tenha sossegado. O profeta do lado de lá passou para o lado de cá para consolar os irmãos que eram desconsolados, né? Foi isso que aconteceu. O mundo é redondo e o circo arredondado. E ele se instala no local do circo e vai transformar aquele circo num paraíso. Quer dizer, surge o Profeta Gentileza. E depois ele vai dizer que aquele mundo, o que queimou naquele circo, o que acabou naquele circo foi o mundo do favor, o mundo da obrigação, o mundo do egoísmo. Sinais que de alguma forma ele vai procurar reverter dentro da poética profética dele. Bom, o Gentileza ele é uma figura, ele tem que ser lido como uma figura também do desvio, né? Dessa alteridade aí, desse eu que também sai, né, de uma... inclusive a loucura, os loucos são aqueles que de alguma forma deixam de cumprir determinados papéis sociais. Então ele se tornou uma figura popular e surgiu a ideia de que ele teria ficado louco porque perdeu a família no circo, o que absolutamente não é verdade. Porque ele não perdeu nenhum familiar no incêndio do Gran Circus norte-americano em Niterói. Ele, na realidade, sobrecarrega aquele episódio de um valor simbólico, né? E ele, a partir dali, ele se reelabora. Porque depois disso ele vai ser profeta durante 35 anos da vida dele. Ele foi José da Trino até os 44 anos, e de 44 até 79, com a idade que ele faleceu, ele foi profeta durante 35 anos. Eu acho que o Gentileza tem algumas coisas que são muito importantes. Ele vai fazer uma crítica
ao mundo contemporâneo, né, digamos assim, a estrutura que organiza esse mundo contemporâneo. Ele vai, aí a ideia do revolucionário, como um dos personagens dele, ele vai se voltar contra o capeta capital, quer dizer, o capitalismo. Capeta vem de origem capital, faz o diabo, o demônio marginal. Por esse motivo a humanidade vive mal. Mal de situação, mal de maldade. Capitalismo é falsidade, pranto de toda maldade, raiz de toda perversidade do mundo é o dinheiro. Então, e aí vai dizer capitalismo. Quando se rompe esse vínculo com a terra, quando se rompe esse vínculo estrutural, primeiro, muitas vezes isso é lido como coisa do diabo. Então, esse homem da terra que chega no Rio de Janeiro, vê as pessoas caídas na rua, como todas as grandes cidades, a indiferença social, a cidade que não pode parar, os viadutos crescendo, assim, os prédios crescendo e as relações humanas de alguma forma sucumbindo diante disso, ele meio que dá um grito de basta. Em relação à questão do preconceito, eu acredito que o primeiro preconceito é o da loucura, né? Ficou maluco, né? E ele dizia, maluco para te amar, louco para te salvar. Agora, ele também teve elementos pitorescos, né? A gente estava nos anos 60, tem uma questão também que foi muito forte na época, a gentileza, uma questão, um conteúdo moral forte, né? Então, na época da mini saia, então ele tinha uma coisa assim com as mulheres que às vezes também pode ser lido de diversas formas, né? Mas eu entendo de que ele, justamente por ele ter essa coisa do mundo estar ressurgindo, de ter um conteúdo moral forte, ele vai, num primeiro momento, ele vai ter um discurso mais moralizante. Sim. Tipo assim, se a saia sobe, a moral desce, né? Se a saia desce, a moral sobe. E a questão do batom e tudo. Então tem umas coisas muito pitorescas aí com as mulheres na época. Mas depois, ao longo dos, né, isso nos anos 60, início dos 70, esse elemento mais moralizador. Depois eu acredito que ele vai depurando isso. E de alguma forma eu acho que vai aparecendo de uma forma mais clara, né, uma pregação dele no sentido da ética mesmo, de uma ética da vida, das relações, e muito lúcido, acredito. Eu acho que o Gentileza, ele mesmo com essa coisa da irreverência dele, ele foi muito lúcido para diagnosticar o mundo que a gente vive. E eu acho que está muito presente a mensagem dele. Ele colocou como escriba, ele vai colocar esse pensamento dele na porta da entrada do Rio de Janeiro. Ele vai fazer os 55 murais de um livro urbano, onde ele escreve no Rio de Janeiro, mas ele poderia estar escrevendo em qualquer grande cidade, em Nova York, Paris, em Roma, mas ele escreve no Rio de Janeiro, mas ele está falando para o mundo. E ali tem uma cartilha de ensinamentos do profeta Gentileza, né? A denúncia do capeta capital, as palavras que você não pode usar, que é por favor e obrigado, e as palavras que ele recomendava, que é por gentileza e agradecido, que ele dizia que essas duas palavras eram a vida dele. Não dá para ter uma visão romântica do Gentileza. Como se fosse um Gandhi brasileiro. Não, isso é um equívoco. Isso é um equívoco que, se insistir nessa história, não vai dar em nada. Não vai dar em nada, porque não é aí que está a singularidade dele. Eu acredito que o Gentileza continua sendo um personagem importante pela crítica contundente, pela estética poderosa dele, pela verve dele, pela expressividade dele, mas ele é humano, sim, demasiado humano, não é? Então, é claro que vão aparecer questões, vão aparecer elementos contraditórios, mas não é essa a questão. Esses elementos contraditórios, eles não retiram, eles estão dentro dessa complexidade do personagem, desses múltiplos papéis, inclusive do elemento moralizador que está presente até com mais força no início da trajetória profética dele. Ele não foi um Gandhi, ele não foi um Jesus, ele foi um homem, né? Assim como o Gandhi também foi.
mas ele nunca se pretendeu Deus, ele nunca se pretendeu mais do que os outros. Ele se entendia como alguém que era um receptáculo dessa experiência do divino, da experiência religiosa. Esse ponto é um ponto que a gente poderia estar desdobrando muito essa abordagem, mas não dá para ter visão romântica de que gentileza é ajudar a velhinha a atravessar a rua. Pronto, falei. Professor, a gente gostaria de agradecer legal, o projeto tudo Outro bem. Eu. Foi uma honra conversar com o senhor. E se você quiser ver mais entrevistas do projeto Outro Eu, fique ligado nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e YouTube. Beijo, galera. Boa tarde. Legal, gente. Valeu.